E fala, Brazucraques! Sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês a parte 2 da nossa lista dos melhores brasileiros da La Liga. E antes que o vídeo comece, eu queria pedir para vocês comentarem aqui embaixo qual deve ser a próxima liga que o Brazucraques deve fazer uma lista. A Ligue 1 na França, a Bundesliga na Alemanha, a Premier League na Inglaterra ou a Série A na Itália. Então deixa aqui nos comentários, já aproveita e se inscreve, deixa o like para divulgar aqui, ajudar na divulgação do meu canal. E também nos segue no Insta e no TikTok, que a gente vai estar postando os melhores momentos dos jogadores que saem dessas listas aqui do canal. Bora conferir esse vídeo que ele ficou bem legal. E o primeiro jogador da nossa lista tem uma história que é simplesmente fantástica. Sua trajetória no futebol é realmente admirável e vamos começar logo. É o Felipe, o zagueiro do Atlético de Madrid, que tem 32 anos. O Felipe, ao contrário de muitos jovens que começam numa idade de 5, 6 anos, talvez antes, já tem vídeos de hoje de jogadores que começam aos 3 anos, o Felipe começou aos 14, o que é uma idade muito avançada para muita gente. E ele começa aos 14 com esse sonho pelo futebol, com essa vontade de se tornar jogador profissional, mas ele encontra barreiras. A primeira delas é que, entrando na categoria de base, tentando entrar, melhor dizendo, ele é rejeitado 3 vezes consecutivamente. Ele é rejeitado primeiro no Corinthians, depois na Portuguesa e de volta no Corinthians. Ele foi rejeitado 3 vezes, mas não desistiu. Ele se muda para Mogi das Cruzes, que é uma cidade que é culturalmente conhecida pelo excelente basquete, ou seja, ele vai para uma cidade em que o futebol é o secundário, o esporte secundário da cidade, mas ele está ali jogando. Alguma busca pelo sonho ainda existe. Mas na cidade, quase desistindo aos 19 anos, ele já começa a trabalhar como entregador de comida no restaurante da família dele. Restaurante da família da namorada dele, perdão. E trabalhando nesse restaurante, ele vai gravando seus melhores momentos concomitantemente. Ele vai gravando só para ter um acervo, para mostrar para a família no futuro, para a namorada ver. Mas o vídeo vai ficando bom e vai indo de boca em boca, tanto que chega no técnico do Bragantino. E assim que chega na mão de Marcelo Veiga, o técnico da época do Bragantino, ele já pede a contratação imediata do jogador. E um detalhe que é bem importante de lembrar é que o Felipe inicialmente não era um zagueiro. Sim, o Felipe era um centroavante. Ele teve que mudar a sua posição por causa de uma necessidade do Mogi. Então a gente vê um jogador que, além de lutar contra as adversidades, teve que mudar totalmente o seu jogo. Claro que o Felipe, como centroavante, tinha impulsão, tinha a noção do jogo aéreo, mas a determinação e a maturidade para marcar para um centroavante muitas vezes não é natural, e foi algo que o Felipe teve que desenvolver através de muito trabalho duro. E quando chega no Bragantino, o Felipe ele faz uma temporada muito boa. Desde cedo ele mostra o seu potencial de maturidade, o potencial que ele tinha de fazer desarme sem fazer falta, de ser realmente um xerife, mas um xerife técnico na zaga, não só o xerife que tinha um jogo agressivo. Ele faz entradas fortes, mas ele faz entradas diretamente na bola, o que é um baita diferencial para esse zagueiro. E o que vai impressionar muita gente que tá vendo esse vídeo agora é o fato de que o time que ele foi contratado na Série A do Campeonato Brasileiro, depois de uma boa temporada pelo Bragantino, foi o Corinthians. Sim, o time que rejeitou ele 2 vezes anteriormente. Bom, Felipe chega no Corinthians e faz uma temporada desde seu início espetacular. Ele diminui em 3 vezes o número recebido de gols pelo Timão e apresenta um jogo muito maduro. Bem com o que eu comentei antes, ele consegue traduzir esse jogo do Bragantino pro Timão. E claro, ele vai ocupando espaço no elenco, ele vai disputando vaga com o Chicão, com o Leandro Castan, que eram os zagueiros da época, e é convocado para o Mundial de Clubes. E para quem não lembra, o Corinthians foi campeão do Mundial de Clubes em 2012 e o Felipe estava nesse time. E mesmo estando lá, sendo campeão mundial de clubes em 2012 pelo Corinthians, o Felipe não tem grandes minutos em jogo. Ele tem uma boa fase de Chicão e do Leandro Castan que atrapalham os seus minutos em jogo, que não fazem com que ele possa mostrar essa maturidade, com que ele possa atuar muito em campo. E assim continuou por mais 2 temporadas. Em 2014, quando o time tem a chance de participar de novo de uma Libertadores, o time já tinha modificado um pouco. Já tinha Gil na sua zaga, mas para a Libertadores acabou trazendo Edu Dracena, porque não confiava ainda
no Felipe para trazer esse fator xerife que ele tinha desenvolvido no Bragantino. Então ele precisou de novo ir para o banco, ele não estava sendo muito aproveitado pelo Corinthians. E assim ele é transferido para o Porto. E no Porto é uma história totalmente diferente, que é mais parecido com o Bragantino do que o Corinthians. Na Primeira Liga, o Felipe tem muito destaque. O Felipe consegue ser campeão da Primeira Liga, consegue trazer esse título para casa dos Dragões e ainda é eleito melhor zagueiro da competição, de todo o campeonato, não apenas do Porto. Ele é eleito melhor zagueiro e faz parte da seleção da temporada. E por consequência dessas grandes atuações, prêmios individuais e conquistas coletivas que o Felipe vai trazendo na carreira dele enquanto está no Porto, ele é transferido para o Atlético de Madrid. E no time espanhol, o Felipe já traz muita motivação para esse elenco, que acaba sendo campeão da temporada da La Liga de 2020/21, sendo que o Felipe teve grande influência nessa conquista. E aí fica um recado pra você, Brazucrack. Se tu tem um sonho, não desiste. O futebol e vários outros esportes estão aí pra mostrar que existem histórias de reviravolta total. Eu gastei mais tempo nessa história do Felipe porque pra mim é uma história muito motivadora e muito inspiradora pra várias pessoas que em algum momento por adversidade pensam em desistir do sonho. Eu já pensei várias vezes, mas hoje tô aqui contando pra vocês e seguindo atrás de um sonho que é meu há bastante tempo. E agora vamos falar um pouco da temporada passada do Felipe. O jogador teve uma temporada regular, eu acredito que essa seja a palavra, foi sólida, não foi nada além excepcional, não foi super monstra como por exemplo foi a do Casemiro, mas foi algo realmente admirável. Ele jogou 38 dos 48 jogos aos 32 anos. Lembrando que ele disputa vaga com Savic e disputa vaga com Giménez, o zagueiro uruguaio, que não teve muitos minutos de jogo. Ele foi dos três o que menos jogou, mas o Felipe e o Savic jogaram muito bem na linha de 4 do Atlético de Madrid. A gente sabe que o técnico Diego Simeone gosta de uma retranca, a gente sabe que ele tem essa característica e muitas vezes ele fez linhas de 3 entre esses dois jogadores e o Renan Lodge, que também é brasileiro e que também vai estar nesse vídeo. Mas enfim, ele fez essa linha de 3 e o Felipe é um jogador de confiança dele, justamente por essa capacidade de marcar sem fazer faltas. Ele é um jogador que muito raramente recebe cartões amarelos. E de fato, dos 38 jogos que disputou na temporada passada, o Felipe recebeu cartões amarelos em apenas 8 ocasiões, o que demonstra essa maturidade do zagueiro, a tecnicalidade mais uma vez. E ele foi muito importante na conquista do título da La Liga, um título que para muitos era inimaginável, em cima de Real Madrid, em cima de Barcelona, grandes times do cenário europeu, principalmente do espanhol. E o que esperar da temporada agora que tá vindo do Felipe, né? Aos 33 anos, jogador já mais experiente, com contratações novas na zaga do Atlético de Madrid, eu acredito que ele não vai ter tanto espaço. Infelizmente, eu acho que tá chegando realmente a fase do Felipe, o ponto tá ficando maduro demais para a liga, e embora seja um excelente jogador, o Giménez, que era o que menos jogou na temporada passada, vem fazendo uma Copa América fantástica. E além disso, o Felipe não tá tendo espaço no elenco do Tite, por causa do Éder Militão, que tá em grande fase, do Marquinhos, que pra mim hoje é o melhor zagueiro do mundo, e do Thiago Silva ainda, né, que mesmo machucado na virilha no jogo da Champions, vai ter espaço nessa Copa América. Então, o Felipe acaba sendo a quarta opção da zaga brasileira, e mesmo que seja experiente, eu acho que ele vai acabar perdendo espaço naturalmente para a zaga que está sendo renovada do Atlético de Madrid. Mas vale ressaltar, né, o jogador ele é experiente, ele é um ótimo jogador, é muito técnico, e eu acho que essa temporada dele vai ser regular ou talvez um pouco inferior à que foi a temporada passada. A gente tem que ver como é que vai ser o desenrolar da temporada, mas eu acho que ele ainda tem espaço, só vai ter menos. Vamos agora para o segundo jogador da nossa lista. É ele, Felipe Coutinho, né? Que muita gente diz que a gente é parecido. Eu particularmente vejo em algumas fotos, mas em outras não. Olha, deixa a opinião de vocês aqui no comentário, porque até minha família chega a me achar parecido. No intercâmbio, o pessoal canadense, quando eu morei um ano no Canadá, me chamava de Felipe Coutinho. É isso que é o nível de comparação que eu realmente não vejo, mas aí deixa com vocês. Vamos falar da carreira dele, da trajetória.
O Felipe Coutinho, ele começou no Vasco, e nas categorias de base ele já vai tendo um destaque. Tem aquelas fotos icônicas dele com o Neymar na seleção brasileira, e o jogador vai se desenvolvendo lá. Depois é transferido para Inter de Milão. E na primeira temporada que faz pelo clube italiano, ele não se destaca muito, ele é transferido para o Espanhol, onde aí sim ele é revelado, ele é considerado a revelação do Campeonato Espanhol e volta para Inter de Milão agora com a camisa 7, a sua primeira camisa de peso que ele carrega na sua carreira profissional. E da Inter, ele tem uma temporada muito boa e chega a ser transferido para os Reds, né, para o Liverpool, time da Inglaterra. E lá que realmente nasceu a magia de Felipe Coutinho. Os grandes passes, as finalizações de filme, o jogador é simplesmente brilhante pelos Reds, sendo eleito o melhor jogador do time por 2 temporadas consecutivas, a de 14-15 e 15-16, sendo artilheiro do time nessas 2 temporadas. E para níveis de magia de Felipe Coutinho, a temporada passada foi bem irregular, para não dizer ruim. A temporada ele fez apenas 14 jogos, fazendo 3 gols e 2 assistências, o que pro nível desse jogador é realmente muito abaixo. Ele nem foi convocado agora para a seleção brasileira na Copa América, e essa transferência de rumor da volta para o Bayern de Munique não quer dizer grande coisa. O jogador realmente está em uma fase, mas eu torço muito pela volta dele, porque é um grande jogador que já trouxe vários momentos históricos para o futebol internacional. E é de grande importância lembrar que tiveram vários motivos por trás dessa má temporada do Felipe Coutinho, como lesões na coxa, por exemplo, ou a rotação de menisco lateral que deixou o jogador por mais de 3 meses fora da temporada a partir das oitavas de final contra o PSG. E o que esperar da próxima temporada do Felipe Coutinho? Bom, como eu disse, é um jogador excepcional. Nós, como brasileiros, devemos torcer para que ele consiga voltar ao nível que ele uma vez mostrou, voltar essa magia, para que ele talvez possa nos ajudar a trazer o Hexa no ano que vem em Qatar, né? Mas a gente não pode contar com isso necessariamente. Esse problema de lesões do Coutinho já aconteceu diversas vezes na carreira dele, e as temporadas últimas têm sido meio irregulares. Vamos torcer, vamos ver o que vai acontecer no time do Ronald Koeman, né, que é o zagueiro holandês, que já é grande parte da história do Barcelona. Vamos ver o que ele traz para o Felipe Coutinho. Agora também teve a contratação do Memphis Depay, o meia da Holanda. Vamos ver como é que vai ser os tempos de jogo que o Felipe Coutinho vai ter, e aí assim poder determinar como vai ser a temporada dele. Mas o que eu garanto para vocês é que vai ter muita notícia no nosso Insta sobre ele. E o terceiro jogador na nossa lista, que é o segundo mais jovem desse vídeo que eu tô trazendo pra vocês, é o lateral esquerdo do Atlético de Madrid, o Renan Lodge. O Renan apenas atuou por Atléticos na sua caminhada até agora. Ele começa no Atlético Paranaense aqui no Brasil, onde ele é campeão da Sul-Americana desde as categorias de base até 2018, sendo campeão da Sul-Americana, quando ele é transferido para o time espanhol. E detalhe, sua transferência foi a mais cara de um jogador lateral brasileiro indo para a Europa na história. Sim, isso pode parecer surpresa para vocês, especialmente porque o próximo jogador é o que eu acredito que muitos de vocês pensaram que seria o mais caro, assim como eu, mas não. O Renan Lodge foi o jogador mais caro transferido do Brasil para a Europa na posição de lateral. E a temporada passada do Renan Lodge, infelizmente, também foi irregular. Foi melhor que a temporada do Felipe Coutinho, mesmo ele sofrendo também por lesões e problemas na coxa. Ele foi suplente em 12 jogos e suplente não utilizado em outros 12, mas a temporada dele, de certa forma, foi boa. Vamos lembrar que o Atlético de Madrid usa um sistema mais fechado, né? Eles gostam de usar 3 jogadores. Eles gostam da linha de 4, mas uma linha de 4 mais fechada. E muitas vezes o Renan Lodge não conseguia expandir esse seu potencial por causa disso. Ele é um jogador que traz a firula do brasileiro, que traz a magia, que traz o passe, que traz o drible ousado. Ele é um jogador que tem essa característica. E o Diego Simeone muitas vezes não curte isso. O que aconteceu com o Felipe Luiz, por exemplo. O Felipe Luiz tem essa característica, mas ele é um jogador que defende melhor, que é um jogador que vai e volta, é um jogador mais confiável, que traduz mais, mas transmite essa segurança, né? Coisa que o Renan Lodge ainda não alcançou na carreira. Mas agora para a temporada que vem do Renan Lodge, o que esperar? Bom, eu acho que com a motivação que ele vai ter agora na Copa América, ele tem atuado, e eu acho ele um lateral esquerdo que providencia mais o que o Brasil quer como jogo do que o Alexandro, que é um jogador que atua atualmente na Juventus.
é realmente uma temporada que a gente vai ter que esperar dele. Não tem muita prévia do que falar, como é que o Simeone vai agir agora que foi campeão, vai manter a retranca, vai sair mais, vai querer o Renan Lodge, vai fechar essa linha de 3. São várias dúvidas sobre o Atlético de Madrid. Mas eu espero que ele tenha uma temporada muito boa e, de novo, eu vou estar torcendo por essa motivação que ele está tendo devido à confiança que o Tite está colocando nele na Copa América. E o quarto jogador da nossa lista é simplesmente o maior lateral esquerdo brasileiro de todos os tempos. Talvez eu escute hate por causa disso. O Roberto Carlos é o melhor, indiscutivelmente. Mas eu acredito sim que seja o Marcelo. O Marcelo é um jogador simplesmente fantástico. Ele é completo, ele traz segurança, ele sabe ir para o ataque. E não são palavras minhas, são palavras do presidente do Real Madrid. Porque quando o jovem que começa no Fluminense é transferido para o Real, e detalhe, um jogador dessa qualidade foi transferido em 2007 por apenas 7 milhões de euros. Sim, era ele que eu me referia, que eu achei que fosse o jogador mais caro lateral transferido, mas foi o Renan Lodge. O Marcelo, ele trouxe uma característica para o Real que foi muito celebrada pelo presidente. E é uma característica que o jeito que o presidente comentou pode parecer estranha para vocês, mas o presidente comenta que o Marcelo trouxe frescura para o Real Madrid. E a frescura no bom sentido, essa firula brasileira, é uma característica que tem vários jogadores, que é algo que o Renan Lodge tem também, por exemplo, que é óbvio que o Neymar tem, que o Coutinho tem também, vários jogadores que trazem essa alegria nas pernas. Mas aí, o Marcelo, que começa no Real Madrid, ele tem os olhos da Europa inteira. É o time... Vocês podem falar qualquer time da Europa, tinha interesse no Marcelo. Esse era o potencial que eles viram no jogador, e agora a gente vai comentar um pouco de como foi a trajetória dele no Real e como foi a temporada passada. E muito disso, de novo, vários dos problemas se repetem, problemas físicos, problema na coxa, problema nas costas, que é de novo algo que o Renan Lodge também teve. Por quê? Porque esse problema é recorrente na coxa, porque esse problema é recorrente nas costas de tantos jogadores, especialmente dos defensores, né? Como lateral, tu tá indo e voltando o tempo inteiro no jogo, e esses dois jogadores que eu citei no vídeo, saem muito pro ataque. Isso exige demais. São os jogadores que mais precisam de preparo físico no time, são os defensores e o volante, claro, né? A gente vê o Casemiro, que tem uma ótima preparação, por exemplo. Mas exige muito dos laterais. E o Marcelo e o Renan Lodge, mas principalmente o Marcelo, foram muito prejudicados nesse quesito. Para essa temporada, olha, a temporada do Marcelo é a mais difícil de cravar aqui, porque o Ferland Mendy, que é o jogador que ele esquentou o banco, o Marcelo esquentou o banco dele, no caso, agora tem rumores de transferência sobre ele. Ele talvez uma possível ida para a Premier League, agora também teve a saída do Sérgio Ramos e rumores sobre o Rafael Varane indo para a mesma liga da Inglaterra. A zaga do Real é simplesmente muito difícil de falar o que vai acontecer. A única coisa que eu garanto para vocês é que o Éder Militão vai estar lá. É isso que eu posso dizer. O Marcelo, não sei como é que vai ser essa temporada dele, é difícil cravar. Ele agora nem convocado para a seleção da Copa América foi, então vamos ver o que vai acontecer com o Marcelo. Eu torço muito por ele e acredito que muitos de vocês também, porque ele é um jogador que já fez grandíssima influência na seleção brasileira. E um detalhe que eu esqueci de comentar também é o jogador que recentemente foi contratado pelo Real Madrid, né? O zagueiro, mas que também atua como lateral esquerda, canhoto do Bayern de Munique, o David Alaba. A gente tem para ver como é que vai se desenvolver essa atuação. Será que o Alaba vai jogar de zagueiro junto com o Militão, possibilitando que o Marcelo jogue de lateral? Será que a gente vai ver o Marcelo indo pro banco e continuando no banco e deixando o Alaba jogando se o Rafael Varane fica na zaga com o Éder Militão? Esses são alguns fatores que a gente vai ter que ver para a temporada. Mas, de novo, torcendo muito pelo Marcelo, como sempre. E o quinto jogador e 10º da nossa lista de melhores jogadores brasileiros da Espanha é o mais novo deles. É o Rodrygo, a jovem promessa do futebol brasileiro na Espanha. E a trajetória dele começa na categoria de base que já criou ídolos como o Pelé e o Neymar, os meninos da Vila. Ele é um menino da Vila, um jogador da categoria de base do Santos desde os 11 anos de idade. E vale ressaltar que desde aquela idade ele já era patrocinado pela Nike. Enquanto muitos de nós estavam aprendendo a andar de bicicleta sem rodinhas, o Rodrygo já estava na categoria de base do Peixe sendo patrocinado pela Nike.
Agilidade, resistência e faro de gol são 3 das características mais marcantes do Rodrygo. Desde que começou nas categorias de base do Santos, conforme foi subindo para o profissional, os técnicos sempre tiveram cuidado ao colocar ele em campo, principalmente por conta das questões físicas, não queriam que ele se precipitasse e acabasse pulando etapas. Mas ele não só foi pulando etapas, como foi quebrando recordes. Ele foi o jogador brasileiro mais novo a fazer um hat-trick na Champions League, sendo o segundo mais novo do Real Madrid da história, apenas atrás do Raul, e o primeiro, a fazer um hat-trick perfeito. Ele fez um hat-trick que compõe um gol de perna esquerda, um gol de perna direita e um gol de cabeça, o famoso barba, cabelo e bigode. E além disso, foi o jogador mais jovem da história do Santos a marcar um gol na Libertadores. E a temporada passada do Rodrygo foi a melhor da parte 2 da lista. Ele fez 2 gols e distribuiu 12 assistências. Mesmo sendo um atacante, ele distribuiu mais assistências do que gols. Isso porque tem um fator que é o Benzema no time do Real Madrid, que normalmente joga na 4-3-3 com pontas abertas e um centroavante que às vezes atua como falso 9, que é o Karim Benzema. Ou seja, tu consegue perceber que vários jogadores do time acabam tendo mais assistências do que gols. E além disso, assim como eu citei na parte 1 do vídeo, o ataque do Real Madrid vive má fase, O ataque dos merengues não produz, Eden Hazard tá muito abaixo, Lucas Vazquez também, Marco Asensio, tanto que o vice-artilheiro do time foi o Casemiro, Mas a temporada passada do Rodrygo não foi excepcional, mas foi boa. E para a temporada que tá vindo agora, eu acredito que o Rodrygo vai ter, sim, um papel cada vez mais fundamental no elenco do Real Madrid. O clube sabe do seu valor, sabe quão bom é ter um jogador ambidestro, que chuta com as 2 pernas, que cabeceia e que é maduro, que consegue distribuir bem o jogo e que ele é muito jovem, Vale ressaltar que ele realmente é muito jovem. Ele tem um potencial gigantesco pela frente e eu espero que essa temporada dele seja fantástica e eu vou estar torcendo muito pelo Rodrygo. Vale, para terminar, lembrar para vocês que ele tem apenas 20 anos. O jogador, ele nasceu em 2001, assim como eu, e ele teve uma queda na sua valorização no mercado de 10 milhões de euros na última temporada. Mas é o que eu falei, ele não teve uma atuação tão presente nos merengues como ainda vai ter. Eu acredito que essa temporada para ele vai ser um divisor de águas, sim. E aqui a gente vai ficando com o vídeo de hoje. Então é isso, meus Brazucraques. Eu agradeço muito quem assistiu até agora. E comenta aqui embaixo qual é a próxima liga que vocês querem ver eu comentando sobre, fazendo uma lista de melhores jogadores brasileiros que atuam nela. E não se esqueça também de se inscrever, comentar aqui embaixo, deixar o seu like, isso tudo ajuda na divulgação do canal, e nos seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok, que eu tô trazendo um conteúdo mais diário pra vocês, mais próximo, trazendo melhores momentos dos jogadores que saem aqui no vídeo. Junto com o vídeo sai os melhores momentos dos 5 principais jogadores. E eu vou ficando por aqui, até a próxima.